tem muitas áreas em que você, e muitas formas diferentes de você utilizar o 5W2H. Interrupções da equipe para resolver problemas simples. E aí, obviamente, com toda a educação, calma, tranquilidade, se forem questões simples, isso acontecer muitas vezes com um determinado profissional. Então, talvez pode acontecer de o diagnóstico dele não estar sendo tão bem feito assim. Show de bola, 5W2H. O 5W2H, na verdade, ela é meio que um formato que é meio que universal para utilização em planilhas de plano de ação. Por quê? Quando a gente fala de 5W2Hs, são 5 perguntas em inglês que são feitas com a letra W e 2 perguntas em inglês feitas com a letra H. Então, as 5 perguntas em inglês com a letra W, what, who, when, where e why. Que significa what é o que, o quem, o when, quando, o where, onde e o why, por quê. E aí, basicamente, você está falando assim, ó, o que vai ser feito, por quem vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito e por que vai ser feito. Aí são as 5 perguntas. Aí, geralmente, o ideal é usar Excel, que você tem uma coluna para cada uma dessas perguntas. E depois, as últimas 2 perguntas com H, how e how much. How, que é como, e how much é quanto vai custar. Então, essas são basicamente 7 perguntas que você vai responder quando você quiser estabelecer um plano de ação. Para cada uma das ações, você vai colocar o que vai ser feito, por quem vai ser feito, quando vai ser feito, onde vai ser feito, por que vai ser feito, como vai ser realizado e quanto que isso vai custar. Isso pode ser feito para organização de plano de manutenção de equipamentos, que inclusive é um pouco do que você falou aí, estruturação de uma nova estratégia de vendas, estratégia de redução de custos operacionais, criação de um plano de mídia, um plano de marketing, um plano de divulgação. O 5W2H tem muitas vantagens, mais controle, planos de ação mais eficazes, facilidade de envolver todas as pessoas, porque todo mundo tem acesso, otimização de processos, mais embasamento para tomada de decisão, não precisa de muito conhecimento, porque ele é uma metodologia bem simples e, naturalmente, vai aumentar a produtividade e vai gerar um diferencial competitivo. Então, você pode usar isso para o planejamento das empresas, para áreas de manutenção, para prospecção de clientes, para recrutamento e seleção, para planejamento de atividades. Então, tem muitas áreas em que você, e muitas formas diferentes de você utilizar o 5W2H, principalmente quando você for ou elaborar ou acompanhar um plano de ação que envolve várias pessoas. Porque aí naquele mesmo plano, naquele mesmo planilha, naquele mesmo Excel, todas as pessoas envolvidas conseguem saber as informações mais importantes sobre cada uma das tarefas. Bacana. Vamos abrir aqui uma sequência de informações bem específicas para uma área específica, para um cargo específico, mas primeiro vamos falar de algumas distrações comuns que podem bagunçar a agenda de quem trabalha nesse cargo, nesse segmento. E aí vale a pena ter consistência para tentar combater essas distrações. Primeiro, clientes sem horário agendado ou encaixes de última hora. Obviamente, se chegar, vai atender, mas quanto mais clientes com horário agendado e quanto menos clientes com encaixe, mais você vai conseguir direcionar a atenção para os clientes. Então, na medida do possível, se conseguir, tentar fazer um sistema de agendamento. Outra coisa, telefonemas e mensagens constantes. E aí a gente sabe que, às vezes, o cliente vai mandar uma mensagem, se demorar muito a responder, ele vai ligar para a concorrência, etc., coisa e tal. Então, se não tiver uma estrutura específica de pessoas para fazer esse atendimento, que seria o ideal, meio que fazer como se fosse uma espécie de rodízio, a cada meia hora ou a cada 1 hora, uma pessoa fica responsável pelos telefonemas e pelas mensagens, porque o cliente não pode ficar esperando, nem pode ligar e não ser atendido, e nem pode demorar muito para responder no WhatsApp, porque a gente sabe que as pessoas hoje são imediatistas, quanto mais rápido você responder, menores são as chances dele ir para a concorrência. Interrupções da equipe para resolver problemas simples. E aí, obviamente, com toda a educação, calma, tranquilidade, se forem questões simples, talvez até criar uma escalinha, entendeu? Ó, problemas operacionais simples, vai no fulano. Se ele não souber, ele aciona o ciclano. Se o ciclano não souber, aí vem em mim. Então, é como se colocasse entre aspas, a única pessoa que vai acionar você vai ser o cara lá da gestão intermediária. Todas as outras pessoas vão primeiro nele, para depois ir no você.
e talvez pode até colocar uma outra etapa para que todas as pessoas não te acionem por questões mais simples. Outro ponto, atraso na entrega de peças por fornecedores, se for o caso. Então, primeiro, medir se tem algum fornecedor que está tendo muito atraso na entrega, que às vezes essa peça vai fazer o carro ficar mais tempo parado no pátio. E aí, se está tendo atraso na entrega muitas vezes de um mesmo fornecedor, talvez estudar a possibilidade de trocar para um outro fornecedor. Ou de talvez, se for uma peça que movimenta muito, já que você tem estoque, trabalhar com o estoque dessa peça. Outro ponto, veículos com diagnósticos mais complexos do que o previsto. Aí aqui pode acontecer mesmo, né? Que às vezes o negócio é meio que um Kinder Ovo, ou às vezes pode acontecer de isso acontecer muitas vezes com um determinado profissional. Então, talvez pode acontecer de o diagnóstico dele não estar sendo tão bem feito assim. O ideal é que isso seja exceção e não regra. Outro ponto, reclamação ou insatisfação de clientes. Aí aqui, eventualmente vai ter, mas o importante é 100% das reclamações e das insatisfações entender a causa e o efeito. Porque às vezes pode ser que concentre tipos específicos de reclamação ou de insatisfação, ou em pessoas, ou em processos, ou em problemas. Se concentrar em pessoas, feedback. Se concentrar em processos, ou treinamento, ou mudança do formato de atendimento. Problemas de sistema ou software de gestão, se é que utiliza. Às vezes cai, às vezes não funciona, aí é bom acompanhar, porque se está tendo muito problema com software de gestão, ele está atrapalhando mais do que está ajudando. Visitas inesperadas, ou de fornecedores, ou de representantes comerciais. Aí, por exemplo, se não está, aí esse cara aqui, aí você é o cliente. Da mesma forma que você não vai lá na empresa do cliente incomodar o cliente sem agendar, então, amigão, chegou um fornecedor que não está agendado, chegou um representante comercial que não tá agendado, isso aqui é o que ele urgente, não importante. Porque ele mesmo não se fez ser importante. Se ele entendesse que ele era importante, ele mesmo tinha agendado. E chegou de última hora. Então, assim, você só vai fazer se não tiver nenhuma outra coisa para fazer. Tarefas administrativas acumuladas. Aí é legal você ter ali, primeiro, ter uma agenda para cumprir as tarefas administrativas e evitar de fazer em cima do prazo, que aí você não vai ter nenhum tipo de surpresa negativa. E questões de manutenção interna na oficina. Um equipamento que quebrou, uma ferramenta que faltou, enfim, são coisas que eventualmente podem gerar distrações. Para a gente ir já para o segundo bloco, e depois, na hora que eu fechar esse segundo bloco, eu quero te ouvir um pouquinho. Proposições práticas para otimizar a energia no dia a dia do seu segmento na sua área. Aí aqui é o contrário. Vale a pena buscar inserir a maior quantidade dessas ações no dia a dia. Primeiro, delegar tarefas operacionais de rotina. O ideal é que nenhuma tarefa operacional de rotina seja executada por você. Melhor ainda, nem por você, nem pelo gestor intermediário. Se é tarefa operacional, se é tarefa de rotina, o ideal é não ser feito por pessoas de cargo ou posição de liderança. Segunda coisa, padronizar processos, tanto de atendimento quanto de diagnóstico. O ideal é que, independente de quem está atendendo, o atendimento vai ser o mesmo e o diagnóstico vai ser o mesmo. É lógico que isso aqui vai demandar treinamento, alinhamento, reciclagem, etc. Mas o ideal é atingir em algum momento esse nível de padronização de processo, tanto do atendimento quanto do diagnóstico. Adotar ferramentas digitais de gestão. Acho que já é o caso de vocês, mas software de gestão, ferramenta, acompanhamento do estoque, etc. Quanto mais digitalizado você tiver, mais eficiente você vai ser. Definir janelas específicas para atendimento de fornecedores. Obviamente, isso vai ser nos dias e horários que geralmente você tem menor movimento. Então, se você sabe, por exemplo, que o sábado é um dia de maior movimento, você nunca vai atender um fornecedor num sábado, se esse é o exemplo. Criar rotinas de comunicação interna estruturada. Por exemplo, a gente falou de treinamento, padronização de atendimento, padronização de diagnóstico, às vezes reuniões para falar com o time, algum problema que está acontecendo com frequência de insatisfação de um cliente. Então, aqui, rotina de comunicação interna estruturada. Pode ser que seja comunicação verbal, pode ser que você faça uma circular escrita para as pessoas assinarem, pode ser que se distribua isso no WhatsApp, individual ou no grupo, mas é importante ter essa rotina de comunicação interna estruturada. Treinar a equipe para você ter mais autonomia, principalmente para as questões operacionais e de rotina. Quanto mais a equipe estiver treinada, alinhada, preparada, menos você vai precisar intervir e menos dor de cabeça você vai ter.
Estabelecer prioridades diárias claras. Eu gosto de falar, eu aprendi isso com um gestor meu muitos anos atrás, ele fala assim, ó, todo dia você tem que saber quais são as 3 manchetes que no começo do dia você vai querer entregar. Então, quais são as 3 coisas mais importantes que você vai fazer hoje? No começo do dia você vai estar com essas 3 coisas na mão. E no final do dia você volta e confere quais são as 3 coisas mais importantes que eu fiz hoje. O ideal é que sejam as mesmas 3 do começo, mas às vezes muda, mesmo se mudar, se tiver algum imprevisto, alguma coisa, é importante você ter clareza no início e no final do dia. Quais são as 3 ou as 5 coisas mais importantes que eu vou fazer no dia de hoje? Ou quais são as 3 ou as 5 coisas mais importantes que eu fiz no dia de hoje. Outro ponto, organizar o layout da oficina visando eficiência. Aí, obviamente, eu não vou saber falar aqui tecnicamente como é que isso vai ser feito, mas tem coisas que vai ser mais importante ter no começo, tem coisas que vai ser mais importante ter no meio, tem coisas que vai ser mais importante ter no final. E aí, obviamente, organizar isso de uma maneira que ajude na eficiência de todas as etapas do processo. Monitorar os indicadores chave de performance. Não sei, talvez volume de clientes que fizeram orçamento versus o volume de clientes que aceitaram orçamento, volumes de orçamento inicial versus orçamento final, para ver se está dando muita diferença no orçamento inicial no volume final. Satisfação dos clientes, é importante medir. Reincidência de cliente pelo mesmo motivo, ou quando o cliente retorna. Então, são alguns possíveis indicadores que vale a pena medir para ter a qualidade e praticar pausas estratégicas curtas, que são as famosas pausas de descompressão, que entre um pomodoro e outro vão ajudar você a voltar a se recuperar de concentração e voltar a aumentar o seu nível de produtividade.